Pode gravar agora, né, Renato? Agora já está autorizado, já podemos começar, tá? Sim, sim. Meus caros, boa noite. Estamos aqui reunidos no 20º Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia para discutirmos o tema pesquisa nas universidades do Brasil, não é? Nós teremos, cada membro da banca terá 15 minutos para falar, para expor seu tema, depois nós temos 1 hora para a gente conversar, responder as perguntas. No chat, vocês estão vendo um link, esse link é para quem quiser fazer perguntas, fazer por esse link, certo? Nós vamos começar nosso debate com o Renato Tocantins. O Renato é musicoterapeuta e educador musical. É doutor em neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais e desde 2010 é professor de musicoterapia na Escola de Música da UFMG. Tem experiência clínica nas áreas de distúrbios do neurodesenvolvimento, saúde mental, hospitalar e social. Publicou um livro, capítulos de livro e artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais, bem como materiais didáticos para o ensino da música e das artes. Então, com a palavra, o Renato, você tem 15 minutos, tá, Renato? Tá joia. Obrigado, Marli, pela introdução. Boa noite a todas e todos. Vocês estão conseguindo ver aqui o meu slide? Sim. Tá? Então, iniciando, né, essa mesa sobre pesquisa nas universidades, né, a gente discutir um pouquinho, né, dentro nós, assim, as pessoas que vão participar, e cada uma vai falar um pouquinho da experiência que está desenvolvendo dentro da sua própria instituição, né. Eu queria começar lembrando uma ideia que não é nova, né, bastante antiga dentro da musicoterapia, que vem lá do Thayer Gaston, que faz uma relação entre a pesquisa, a prática e a teoria da musicoterapia. Tá? Para o Thayer Gaston, sem prática e pesquisa, a teoria é impotente e não se pode comprovar. Sem teoria e pesquisa, a prática é cega. Sem teoria e prática, a pesquisa é inaplicável. E não ter conhecimento sobre pesquisa é tirar um dos pilares do tripé que sustenta a musicoterapia. Isso o Thayer Gaston já falava lá no final dos anos 50, no início da década de 60. Tá? E hoje em dia, a gente vê o quanto a pesquisa é necessária dentro das universidades e o quanto, infelizmente, a gente está numa luta para poder mostrar que ela ainda é necessária, né, e buscar fomento à pesquisa, buscar cada vez mais uma capacitação para a pesquisa. Por exemplo, agora nessa situação de pandemia de Covid, né, que nós estamos vivendo, a importância que a pesquisa teve nas universidades públicas brasileiras e particulares também, foi algo impressionante, o quanto a pesquisa pode realmente render em prol da sociedade, tanto pelo viés aí da pesquisa clínica, da pesquisa mais aplicada, quanto também a pesquisa de base, que é, por exemplo, o que vai fornecer as informações para que você possa desenvolver um produto, para que você possa desenvolver, por exemplo, dentro do caso da Covid-19, uma vacina, né? Porém, né, a gente precisa pensar que, para além dessa questão de prática e teoria, a pesquisa também se relaciona com a formação e com a profissão, né? E aí nosso lugar dentro da universidade é buscar pensar um pouquinho disso, né? A formação enquanto ensino, né? A formação de novos profissionais, de novos musicoterapeutas, mesmo que esses musicoterapeutas tenham aí um perfil mais clínico, ou seja, estejam mais direcionados para a prática clínica em musicoterapia nas suas mais diversas
variações, né? A musicoterapia hospitalar, a musicoterapia com pessoas com distúrbio do neurodesenvolvimento, saúde mental, geriatria, enfim, todas as práticas aí de musicoterapia, todas as áreas de prática de musicoterapia, e também a pesquisa é muito importante para que a gente possa compreender como que está sendo a nossa profissão, como que os profissionais estão exercendo, por exemplo, essa prática, né? Isso tudo atravessa, né, um outro tema, que é a questão da divulgação, né? Através da pesquisa, a gente consegue mostrar, por exemplo, a eficácia de um determinado tratamento, a gente consegue verificar em que locais a musicoterapia está ou não está inserida como campo de atuação profissional, a gente pode divulgar mais áreas de prática, a gente pode compreender melhor o ser humano dentro da clínica musicoterapêutica, dentro das pesquisas teóricas e diversas outras situações. Eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, para a pesquisa maravilhosa que foi desenvolvida pela Clarice Moura Costa, junto com a Clarice Kaderman, no Rio de Janeiro, que é sobre a história da musicoterapia no Rio de Janeiro, né? Pesquisa essencial para a gente conhecer um pouco da nossa história, né? E o quanto é importante a gente não tem um registro muito disso. Em diversos locais do Brasil, infelizmente, a gente, né, tem pessoas que sabem da nossa história ou que vivenciaram parte da nossa história, mas a gente não tem um registro disso organizado, como o pessoal do Rio tem agora, graças a esse trabalho da Clarice, imprescindível esse trabalho da Clarice para a musicoterapia brasileira, tá? E, logicamente, de vários outros musicoterapeutas também, né? Quando a gente pensa em pesquisa, estou me referindo aqui basicamente à pesquisa científica, né? Então, o que eu estou chamando de ciência? É um modo particular de conhecimento que vem sendo desenvolvido no Ocidente desde a Antiguidade, com maior sistematização e desenvolvimento a partir do Renascimento. E existem diversos tipos de conhecimento que não vão ser os conhecimentos científicos, né? Tal como conhecimento empírico, conhecimento religioso, etc. E cabe a quem está fazendo ciência também ter a possibilidade de dialogar com os conhecimentos não científicos, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem aqui na UFMG uma resolução do nosso Conselho Universitário que regulamenta a aplicação de um título de notório saber, por exemplo, para mestres da cultura tradicional que não fizeram uma faculdade, que não têm um conhecimento científico, mas que têm um conhecimento extremamente importante, e é uma forma que a gente consegue trazê-los para dentro da universidade. A universidade, enquanto o seu saber, sua construção de saber científico, consegue dialogar, por exemplo, com esses conhecimentos tradicionais. E o modo que a gente conseguiu aqui na UFMG, um dos modos, né, foi através dessa resolução de doutorado, né, com notório saber. E o método científico ele tem uma particularidade que é que ele garante um certo status de verdade do conhecimento que ele está gerando por meio da aplicação do método científico, tá? Então, fazer ciência significa seguir as orientações de um método científico, significa produzir um conhecimento ou buscar um conhecimento, construir um conhecimento de um determinado modo, ou melhor, de alguns modos, porque a ciência não é uma coisa única, né? E aí, dentro dessa perspectiva, por exemplo, nós temos dois grandes grupos, né, que são a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, por exemplo, que são dois modos distintos, né, e cada um com as suas variantes internas também. Mas por que a gente faz pesquisa científica em musicoterapia, né? Por exemplo, pensando em termos de como que a nossa pesquisa pode colaborar com a prática clínica. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, como que a musicoterapia pode ajudar o paciente. A gente pode ajudar qualquer paciente, com qualquer idade, com qualquer condição. Qualquer musicoterapia, no sentido de qualquer metodologia clínica serve, né? E as questões, por exemplo, da iatrogenia, né? A musicoterapia não faz mal? Será que não faz mal mesmo? Então, a gente precisa refinar os nossos conhecimentos da nossa prática clínica para poder responder essas perguntas e fazer uma prática clínica com mais segurança e mais efetiva também. Além disso, perguntas como a musicoterapia também realmente funciona, né? E aí a gente pensar em termos de evidências dos desfechos clínicos, e aí nas pesquisas ligadas à eficácia dos tratamentos musicoterapêuticos, em quais condições a gente alcança essa eficácia desses tratamentos musicoterapêuticos, também são coisas extremamente importantes a gente pensar como que a musicoterapia funciona no sentido de como que o musicoterapeuta vai conseguir compreender a necessidade clínica desse paciente, como que ele vai definir o objetivo clínico e a metodologia de atendimento, como que ele vai selecionar as intervenções
o que que faz essas intervenções funcionarem, como a experiência musical pode propiciar mudança. A gente precisa de teoria, a gente precisa de investigar os efeitos dessa prática, o dia a dia dessa prática, tanto enquanto resultado de um processo, quanto em termos de fluxo dos atendimentos que a gente desenvolve, né? E aí, quando a gente pensa em termos de pesquisa, eu, pelo menos, trago, né, uma ideia de que a gente tem uma formação inicial em musicoterapia que, no momento seguinte, deveria ser encaminhado para uma formação clínica mais avançada e para a formação em pesquisa. Numa situação ideal, essa formação inicial se daria aí no nível de graduação. Logicamente, até esse momento no Brasil a gente tem graduação e especialização, né? Mas eu considero que o lugar da especialização seria mais para uma formação clínica avançada. Não estou desmerecendo de forma alguma as instituições que fazem uma formação inicial em nível de especialização, tá? Eu estou colocando aqui o que eu proponho, o que eu considero como sendo uma situação ideal, né? E aí essa formação clínica mais avançada viria justamente através de uma especialização, né, uma formação em uma abordagem clínica específica, por exemplo, uma formação em DIM, em Nordhoff-Robbins, em músico verbal, em plurimodal, em Benezon, enfim, em algum modelo específico. E, por outro lado, a gente teria uma formação em pesquisa, que aí sim o que é desenvolvido dentro do mestrado e do doutorado acadêmico, né? Lembrando que na graduação a gente já tem um processo de iniciação à pesquisa científica. A Lia Regiane Barcelos, numa palestra que ela apresentou, se eu não me engano, em 1998, mas foi publicada no livro dela de 2004, ela faz um caminho que eu acho que é bastante interessante da gente pensar da prática clínica, registrar adequadamente essas sessões, fazer supervisão e a gente desenvolver pesquisas para poder atualizar cada vez mais o campo do conhecimento da musicoterapia, né? E eu acho que é um caminho bastante interessante, assim, que de um certo modo consegue unir a prática com a pesquisa, com a teoria e etc. Mas por que pesquisa na graduação, né? A gente precisa compreender que existem diferenças entre o conhecimento científico e outros modos de conhecimento. Não estou desmerecendo ninguém, mas a gente tem que compreender que são coisas diferentes, né? E logicamente, que esses conhecimentos diferentes eles precisam dialogar, né? E também é importante que os alunos que estão ali fazendo sua formação inicial em musicoterapia, que eu estou me referindo aqui como graduação de um modo geral, eles aprendam a ler textos científicos, né? Então, extrair informações desses textos, interpretar dados, incluindo interpretação de gráficos, de tabelas, etc., que esses alunos sejam capazes de criticar um texto, por exemplo, que eles estão lendo, no sentido de, será que aquele autor que falou isso, ele está realmente provando aquilo que ele está falando, ou ele está simplesmente chutando aquela informação ali, ele está simplesmente chutando aquela teoria, né? E ele possa se posicionar, ele, né, o aluno, que ainda está em formação clínica inicial, ele possa se posicionar quanto aos resultados daquela pesquisa. Ele também tem que compreender metodologias para poder escrever seu projeto de TCC, por exemplo, né, e também para poder desenvolver o seu projeto de TCC, né, como uma primeira experiência, né, que praticamente todo mundo tem que passar, mas que também é para fazer comunicações em eventos científicos, escrever artigos, e, no mínimo, né, assim, saber fazer uma revisão narrativa de literatura, dentro do possível uma revisão sistemática que seja criteriosa, que consiga realmente responder algum problema, alguma pergunta que seja importante para ele, tá? E, logicamente, nesse processo todo, a orientação é indispensável, a orientação de um supervisor musicoterapeuta com alguma experiência em pesquisa, né? Na UFMG, a gente tem a pesquisa acontecendo no nível de graduação, por exemplo, dos TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, na iniciação científica também, e a gente também tem, dentro dos nossos programas de mestrado e doutorado, a gente tem dois programas onde a gente está mais concentrado, né, que é o programa de pós-graduação em música e o programa de pós-graduação em neurociências. E aí, só para poder dar um parâmetro para vocês, eu, por exemplo, oriento nesses dois programas, a professora Cibele Loureiro também orienta nesses dois programas, tanto da música quanto da neurociências, e eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha experiência dentro desses dois programas. No programa de música, eu já orientei 3 trabalhos de mestrado na área de educação musical inclusiva, aonde na verdade não era um trabalho de musicoterapia, era um trabalho de educação musical inclusiva, mas usando um conhecimento da musicoterapia, usando uma visão da musicoterapia para esses trabalhos lá dentro, tá? E atualmente... 5 minutos, Renato. Oi? Beleza.
E eu estou orientando, nesse momento, dois projetos de mestrado e um projeto de doutorado. Um projeto aí desses mais voltado também para a educação musical inclusiva, e outros dois voltados para a cognição musical, ou seja, mais daquilo que a gente poderia entender como até uma pesquisa de base que vai fundamentar, por um lado, a educação musical, mas que também pode fundamentar a musicoterapia. Né? Dentro do programa de neurociências, eu estou atualmente com duas orientações de mestrado, uma de doutorado e uma co-orientação de doutorado. Né? Um desses trabalhos é sobre avaliação musicoterapêutica na saúde mental, mais especificamente com adultos com esquizofrenia. Né? Um outro trabalho é sobre musicoterapia neurológica na reabilitação de fala, onde a gente está pensando em buscar evidências para além das evidências clínicas de musicoterapia que possam comprovar, eventualmente por neuroimagem ou algum outro método, a eficácia realmente desse tratamento de reabilitação de fala de pacientes com pós-AVC, por exemplo, e outros dois trabalhos, né, que são ligados, por exemplo, à música e obesidade. Né? Que não são exatamente musicoterapia, mas seria aquilo que eventualmente a gente poderia chamar de música e medicina, né? Cheryl DeLeo chama de música e medicina. Né? Um deles mais voltado para pensar como que atividades musicais podem ajudar pessoas lidando com a situação de obesidade a controlar impulsos, e o outro ligado a eventuais marcadores bioquímicos, por exemplo, hormônios, marcadores inflamatórios, etc., que possam estar mostrando que o trabalho de música, né, não é exatamente musicoterapia, seria música e medicina, mas que efeitos o trabalho de música pode levar para o benefício dessas pessoas que estão enfrentando, tentando lidar ali com a obesidade. Tá? Então, a gente tem, na verdade, um processo de transdisciplinaridade também muito grande, né, muito importante dentro dessa pesquisa de musicoterapia. Logicamente, a gente pode estar pesquisando musicoterapia só com musicoterapeutas, mas é muito importante a gente sair também de dentro da musicoterapia e dialogar com outras áreas, né? Então, dialogar com a música, dialogar com a neurologia, dialogar com a psicologia, dialogar com a história, dialogar com a antropologia, enfim, dialogar com diversos outros saberes, com outras áreas de conhecimento, são muito importantes para a gente capacitar mais a gente e os nossos alunos para a pesquisa e, ao mesmo tempo, consolidar cada vez mais a nossa área, tanto quanto campo de conhecimento, quanto campo de prática. Né? A gente tem um grupo de pesquisa de musicoterapia aqui na UFMG, né, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no CNPq, se chama Centro de Estudos em Musicoterapia. E nesse centro de estudos, né, nesse grupo de pesquisa, existem duas linhas. Uma delas é a avaliação musicoterapêutica, que promove estudos relacionados à criação, tradução e validação de instrumentos de avaliação musicoterapêuticos, bem como estudos de avaliação de processos clínicos musicoterapêuticos. E a outra linha, ligada à teoria, formação e prática da musicoterapia, que são estudos sobre teoria da musicoterapia, história, atuação profissional do musicoterapeuta, formação do musicoterapeuta e por aí vai. Né? E são boa parte dos nossos trabalhos recai sobre a primeira linha, criação ou tradução e validação de instrumentos de avaliação musicoterapêuticos ou de estudos de avaliação de processos clínicos musicoterapêuticos. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui dentro da UFMG. Né? E aí também a gente tem projetos interinstitucionais, e aí só para poder citar rapidamente, a gente está com um projeto de pesquisa, incluindo pesquisadores daqui da UFMG, da UFRJ e da Federal de Goiás. Né? Então aqui, por exemplo, que estamos aqui presentes, somos eu, Marli Chagas, Cláudia Zanini, dentre vários outros profissionais dessas três instituições. É uma pesquisa qualitativa acerca da prática dos musicoterapeutas brasileiros em tempos de pandemia de Covid-19. Ou seja, a gente está pesquisando como que os musicoterapeutas estão lidando com essa situação de atuar como clínicos nesse momento de pandemia. Né? Esse projeto ele já teve início, mas a gente ainda não liberou os questionários para as pessoas responderem. Né? Então vai ter uma primeira fase de questionários e depois uma segunda fase de entrevistas mais localizadas com algumas pessoas. Tá? E, além disso, tem outros projetos que estão em negociação também interinstitucionais, não só com essas outras duas universidades, mas com outras universidades também. E uma novidade que eu queria trazer é que a gente tem uma previsão da criação de uma linha de pesquisa de musicoterapia no programa de pós-graduação em música da UFMG, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado.
a nossa proposta inicial era que isso já tivesse acontecido, para que nesse processo seletivo que acabou de acontecer, a gente já tivesse isso, mas a gente não conseguiu fazer isso ainda, até por conta desse momento de pandemia, né? As coisas todas ficaram de pernas para o ar, deram uma atrasada em diversos processos, e talvez a gente tenha esperança de que para o primeiro processo seletivo, para o processo seletivo do meio do ano de 2021, a gente já tenha as pessoas entrando diretamente para uma linha de pesquisa de musicoterapia dentro do programa de pós-graduação em música da UFMG. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, que a gente está fazendo muito rapidamente aqui na UFMG. E obrigado a todos, né? Tem aí meu contato e passo a palavra de volta para a Marli, para o próximo palestrante da nossa mesa redonda. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Quero lembrar que quem quiser fazer pergunta, faça através do link que está no chat. Nós vamos agora ouvir Cláudia Zanini. Cláudia Zanini é musicoterapeuta, tem pós-doutorado no programa de musicoterapia da Temple University, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela é doutora em Ciências da Saúde, mestre em música, especialista em musicoterapia em educação especial e musicoterapia em saúde mental pela UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Especialista em gerontologia, titulada pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É bacharel em piano pela UFG e em administração de empresas pela PUC Goiás. É docente, vice-coordenadora e pesquisadora do curso de musicoterapia da UFG, coordenadora geral do NEPEV UFG, que é Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Envelhecimento. Foi de junho de 2015 a agosto de 2020. É presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Goiás, nas gestões 1416, 1618, 14 e presidente na 1417, membro da Comissão de Pesquisa e Extensão da World Federation de Musicoterapia. Ela tem... Eu me perdi, gente, de tanta coisa que tem esse currículo mínimo. Mas é mínimo, mas é poderoso. Ela é membro da Comissão de Educação e Certificação da World Federation, é membro do Conselho de Ética da UBAM, União Brasileira das Associações de Musicoterapia, membro da Comissão Científica da Associação Goiânia de Musicoterapia. E é uma pessoa linda. Cláudia Zanini, 15 minutos para você falar para a gente aqui. Estão vendo a tela? Só um pouquinho. A minha consciência está doendo aqui. Toda essa mesa é linda, tá? Pessoas lindas. Também foi. Você... Está todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Tá certo. Então tá. Eu queria começar agradecendo, né, o convite para participar dessa mesa. Muito bom compartilhar esse espaço com vocês. Então, a Marli já me apresentou. E aí eu trago aqui, a gente está falando de pesquisa, né? E eu achei esse artigo da Yoke Bradst, que é pesquisadora lá da Pensilvânia, né, da Filadélfia, e ela fala do impacto da Covid na pesquisa clínica. Então, ela fala que a pesquisa, a pandemia, interrompeu muitos estudos de pesquisa clínica em todo o mundo. E isso tem um grande impacto na capacidade das equipes e pode afetar significativamente os resultados. A musicoterapia também envolve estudos inúmeros que também tiveram que ser interrompidos. Mesmo com a coleta de dados podendo acontecer em alguns casos online, né, podem haver atrasos, podem haver problemas de estudos e problemas de eficácia, efetividade das metodologias, porque muitas metodologias tiveram que ser modificadas, né? Então, para os pesquisadores qualitativos, essas mudanças drásticas na experiência de vida das pessoas trouxeram um novo significado, né? E isso interfere nas pesquisas. Para os quantitativos,
isso pode ameaçar o poder estatístico dos estudos, um significativo problema também, né? Então, ela faz, então, é um editorial, praticamente, publicado, e ela fala que a gente pode ter perdas com esse processo todo nas partes assim de financiamento, né, no que diz respeito aos financiamentos, em função de hoje as agências de fomento estarem fomentando a pesquisa em áreas propriamente clínicas, né, devido ao tratamento mais direto, né, vacina, que está todo mundo hoje exatamente, né, a gente está num mês assim que é crucial para isso, mas ela também aponta que, em função das modificações dos hábitos de vida e na interferência drástica na saúde mental das pessoas, esse campo da musicoterapia pode ser implementado com mais e mais pesquisas por conta de se ver a eficácia, né, a efetividade da musicoterapia aplicada pensando essa clientela que teve agravos na saúde mental. E nesses tempos também de pandemia, um grupo de educadores em musicoterapia criou essa rede, né, global de educadores em musicoterapia, e eles fizeram também, além de reuniões para troca de informações, fizeram também uma plataforma, né, onde se divulga vídeos com metodologias de ensino, principalmente voltadas para maximizar as metodologias de ensino à distância, né, ensino remoto. E aqui, na UFG, né, nós também tivemos que nos adaptar, né, fazer muitas modificações no ensino, muitas reuniões antes de começar todo esse processo de ensino remoto emergencial. Né? E aqui é o site da Escola de Música, olha como mudou. Nós temos o coronavírus logo de entrada no site da UFG. Né? Mas o site mudou, as nossas rotinas mudaram, mas a gente continua desenvolvendo as ações que todo docente de universidade pública realiza, que são ações de ensino, de extensão, de pesquisa e de administração, né? Comissões, coordenações diversas. Né? E a gente tem, então, um grupo, né, de professores, somos 5 professores, e que cada uma tem seu campo mais básico de estudos, né? Tá aqui, isso aqui é do site da EMAC, então, vocês podem visitar o site da EMAC, Tereza, Fernanda, né, a Sandra, Eliamar, né? E a minha página também. E aí eu resolvi nessa apresentação, né, eu acho que até complementando, parece que a gente combinou, viu, Renato? E a gente falar, né, um pouquinho, ele trouxe assim a base, né, do que se pensa em pesquisa, né, e a pesquisa, o caminho da pesquisa na musicoterapia, e aí eu fui pensar no caminho, né, das minhas indagações à musicoterapia, né, meu interesse com grupos, a voz como principal recurso terapêutico, isso e a atuação na gerontologia. Esses 3 primeiros me envolveram nos meus estudos da especialização em musicoterapia na educação especial, depois a especialização em musicoterapia e saúde mental, e depois o coro terapêutico, que foi do mestrado em música, né, com os idosos, e o estudo na cardiologia voltado para a hipertensão, e os processos cognitivos da neurociência, que são processos tão importantes, né? A neurociência cada vez também dando mais estudos de base para a gente atuar na musicoterapia também, baseada em evidência. Pensando que o baseado em evidência envolve todos os tipos pode envolver, né, todos os tipos de estudo, tanto quantitativos quanto qualitativos, como quali-quantitativos, né?
E a pesquisa na universidade, o Renato já pincelou, a gente passa pela iniciação científica, por projetos relacionados a trabalhos de conclusão de curso, a projetos de especialização, né, os nossos trabalhos no mestrado, o doutorado também, né? E também outros projetos de pesquisa que podem acontecer em parcerias com outros pesquisadores ou com outras instituições, né? Em todos esses caminhos, a gente vai desenvolvendo etapas da nossa construção de conhecimento em musicoterapia, né? Aí complementa, fazendo, né, reforçando o que o Renato falou, né, essa relação intrínseca que existe entre a teoria, a prática clínica e a pesquisa, né? E aí eu resolvi chamar atenção nesse momento para alguns projetos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha caminhada, né, enquanto professora, porque eles fazem toda essa conexão. Eu busquei, nesses anos, né, fazer essa conexão que acontece entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Pensando que a extensão ela envolve a nossa prática, né? E a nossa prática vai incitando as perguntas, vamos fazendo pesquisas, aí vem a iniciação, vem as monografias, os projetos de mestrado e doutorado, e aí vem o que? Vem os resultados são novamente colocados em prática, os resultados podem trazer novas teorias para serem colocadas em prática, e é esse fluxo que a gente vive no dia a dia, né? Então, essa pesquisa, a movimentação de grupos em musicoterapia, foi desenvolvida com o objetivo de desenvolver um protocolo de análise, de observação para sessões grupais em musicoterapia. Então, não vou falar da pesquisa inteira, mas eu vou pincelar que são alunos que, ao longo desses anos, foram trabalhando, no primeiro momento, observando grupos, no segundo momento, a gente construiu o protocolo, e no terceiro momento que eu tive novos alunos que foram utilizando o protocolo para fazer observações. E nessa utilização, aí eu já tinha voltado do doutorado, tinha entrado como docente no mestrado em música, na linha de pesquisa, né, música, educação e saúde. E aí, alguns dos alunos de iniciação científica começaram a fazer observação no trabalho de campo, né, na pesquisa de campo dos orientandos do mestrado, né, e foram fazendo, então, essa verticalização. Isso aconteceu, né, até 2017, mais ou menos, foi esse fluxo. Infelizmente, nosso mestrado foi descredenciado, né? Então, nós estamos, nesse momento, sem o mestrado. Eu estou atuando como co-orientadora em outros programas. Um outro projeto que teve também impacto, né, foi o efeito da intervenção musicoterápica no tratamento da hipertensão arterial, né, na qualidade de vida do paciente hipertenso e no controle da pressão. E ele foi desenvolvido na Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG, foi um projeto de doutorado, né, em Ciências da Saúde. Trabalhei também com pessoas idosas, e esse projeto ele foi casado praticamente com o começo de um projeto de extensão. Eu terminei o doutorado em 2009, mas continuei com um projeto de extensão. Então, nesse projeto de extensão, tem passado desde 2005, né, passado alunos recebendo bolsa de extensão ou sendo voluntários trabalhando comigo nesse projeto. Esse projeto, no meu doutorado, eu publiquei um artigo, publiquei capítulo de livro, fiz apresentações em eventos, mas um efeito muito legal, acho que é relevante para trazer para todos, nem todos sabem, né, que a partir desse trabalho, o musicoterapeuta foi incluído como um dos profissionais que deve fazer parte da equipe multiprofissional que atende paciente hipertenso. Então, isso vem acontecendo nas diretrizes brasileiras de hipertensão, que são realizadas, são atualizadas periodicamente, geralmente de 4 em 4 anos, o musicoterapeuta tem aparecido. E esse ano, né, em plena pandemia, muitos
muitos trabalhos, muita produção, e eu fui convidada para participar da elaboração do capítulo de tratamento não medicamentoso das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020. E aí vem essa pesquisa que eu tenho desenvolvido com a Clara Piazzetta, parceira de pesquisa. Desde 2009, a gente vem conversando sobre essa pesquisa, né, porque a gente acredita, né, que como o Bruxa fala, né, para dar contribuição ao conhecimento ou prática, os achados da pesquisa devem ser documentados e difundidos de alguma forma. Né? Então, a gente vem fazendo esse levantamento do stricto sensu para responder a perguntas como: os musicoterapeutas continuam seus estudos em sua área de formação? Em quais áreas de atuação profissional os musicoterapeutas brasileiros investigam? Existe relação entre a área de conhecimento do programa de pós-graduação e a área de pesquisa? A pesquisa aborda a musicoterapia aplicada a qual faixa etária? E o conhecimento da pesquisa está sendo disseminado? A gente está comunicando o que a gente faz? Né? Então, apresentar um panorama. Hoje eu vou pincelar aqui em 2 minutinhos, 3 minutinhos, falar um pouquinho da nossa atualização de 2020. É uma pesquisa exploratória do tipo documental. Né? A nossa fonte é formada pelos currículos cadastrados na plataforma Lattes e no banco de tese e dissertação da CAPES. Então, algumas teses e dissertações a gente não conseguiu, porque as pessoas defenderam no final de 2019 ou 2020 ainda não estão disponíveis, ou não estão disponíveis na plataforma. Olha só, olhando para os nossos doutores, né? A gente, quando vai fazer a busca na plataforma Lattes, encontra 1.277 currículos que mencionam a musicoterapia em algum lugar do currículo. Só que, como a gente busca um musicoterapeuta formado em musicoterapia, graduado ou especializado, que é o caso nosso do musicoterapeuta brasileiro, a gente vai fazer uma busca nesses currículos de quem tem a formação realmente em musicoterapia. Aí nós chegamos a 89 musicoterapeutas, dentro desses 1.277 currículos. E dentro dos 89, nós temos 54 musicoterapeutas que não mencionaram musicoterapia, nem no título, nem entre as palavras-chave, e também no resumo dos seus trabalhos, ou seja, não estudaram com foco na musicoterapia. E 35 musicoterapeutas foram incluídos. A natureza dos dados, a maior parte das pesquisas ainda é qualitativa, a metodologia de pesquisa mais utilizada tem sido pesquisação, pesquisa participativa, né? Então, uma pesquisa qualitativa. Né? A área de conhecimento dos programas de pós-graduação, a área que tem mais pesquisa é a área de ciências da saúde, né? Ciências, a saúde do adolescente, a saúde do idoso, a saúde, né? Em vários âmbitos. Né? A área de atuação do profissional, que mais existem estudos, é a área de saúde mental. Então, olha, isso aqui foi uma pincelada em algumas partes, mas mesmo assim, eu não posso deixar, né? E a Clara está aqui como minha cúmplice. Acabou seu tempo. Rapidinho. Eu estou terminando. Tá? As brevíssimas recomendações são: não deixem de mencionar nos resumos os seus desenhos metodológicos e as áreas de aplicação onde vocês desenvolveram estudos. Não deixem de colocar a palavra musicoterapia. Se vocês estão estudando musicoterapia, métodos, o que seja em musicoterapia, coloquem a palavra como palavra-chave. E não deixem de mencionar a palavra musicoterapia no título. As buscas na internet, né, precisam disso. Então, é isso. Olha, a gente precisa relatar o que faz para coordenações de pós-graduação terem essas informações, informarem a CAPES fazer a classificação das nossas produções, para a gente ter o quê? Impacto social, impacto econômico, político, ético e científico da nossa produção. Né? Porque eu concordo com esses autores quando eles falam que a combinação do conhecimento de diferentes métodos de pesquisa
prover aos musicoterapeutas e às clientelas o porquê e como a musicoterapia pode ser utilizada para encorajar o crescimento e o desenvolvimento, além de diminuir o sofrimento, né? O nosso foco, né? Chegar à comunidade, né? Chegar à população, chegar às políticas públicas. Então, eu queria agradecer aos meus alunos, aos supervisionandos, aos orientandos, aos co-orientandos, aos pacientes, aos participantes das pesquisas e aos nossos mestres, né, que nos incentivaram a chegar aqui, né, e continuam incentivando. Né? Não coloquei nome, porque seriam muitos nomes. E eu coloquei duas figuras, o que às vezes o pesquisador começa a fazer pesquisa, ou quem ainda não tem experiência, acha que a vida do pesquisador é assim, um mar, né, em uma calmaria, mas, na verdade, a nossa vida é mais assim, sabe? Com paisagens que têm todos os tipos de cores, sons, sonoridades, pessoas, caminhos, e muitos caminhos que a gente nem consegue avistar. Algumas referências. É isso. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Cláudia Zanini. Nós lembramos que no chat tem um link para quem quiser fazer perguntas para encaminhar o debate. Façam perguntas, porque as perguntas são partes muito gostosas também do nosso debate, né? Bom, nós vamos agora para a musicoterapeuta Noemi Ansai, querida, linda também. Ela é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, é vice-diretora da Faculdade de Artes do Paraná, Campus 2, Unespar, musicoterapeuta e psicopedagoga, professora do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, o PROFEI, é membro da Comissão da Universidade para os Índios, que é o CUIA, e é coordenadora do NESP do campus Curitiba 2. Com a palavra, Noemi, você tem 15 minutos, eu vou interromper. Você quer que eu interrompa? Eu, de repente... pode falar. Tá bom. Muito obrigada. Eu quero dar boa noite, saudar a Marli, a comissão organizadora, as queridas e queridos colegas e a todos os participantes que estão aqui. Então, acho que o Renato fez uma excelente introdução, a Cláudia aí deu continuidade, e a minha intenção hoje é falar um pouquinho para vocês, trazer um panorama a respeito da musicoterapia na FAP, na nossa universidade. Então, pensando nisso, como a Marli disse, eu sou professora então, da Unespar, né, do curso do bacharelado em musicoterapia. Aqui em Curitiba, que já por muito tempo foi conhecida até como uma cidade universitária, nós temos o curso do bacharelado em musicoterapia no campus de Curitiba 2, e aqui temos uma foto aqui dos meus queridos e queridas colegas, que alguns estão aqui conosco, participando. Então, faz parte desse bacharelado em musicoterapia 15 professores e professores, sendo que 8 deles são, então, musicoterapeutas. Gostaria de falar assim rapidamente desses pontos, né? O contexto da pesquisa no mundo e no Brasil, a questão do financiamento, a graduação, os TCCs e PIC, que são as pesquisas de iniciação científica, o grupo de pesquisa do NEPIM, o NEPIM, e as publicações das revistas Encantare. Vamos lá, se nós pensarmos a pesquisa, né, no mundo e no Brasil, a quantidade de conhecimento que é produzida diariamente é muito grande. Nós temos aí no topo, né, da produção científica no mundo os Estados Unidos, com mais de 2 milhões, né, de publicações entre 2013 e 2018. E o Brasil se encontra na 13ª posição. E é interessante observar este dado, que ao longo desses 6 anos, a produção brasileira cresceu 30%, né? Então foi o dobro da média mundial. Então, de fato, a gente observa um crescimento das pesquisas, né, ao longo dessas últimas décadas.
Também, né, pensando na produção científica acadêmica, daí no Brasil, a gente tem 15 instituições que produzem 60% da ciência brasileira, né? Então, a gente tem a USP, a Unesp, a UFRJ, que temos aí o curso de musicoterapia, né, o FMG, e assim por diante. Então, nós temos aqui as publicações, né? A gente percebe também a grande parte dessas publicações também relacionadas à área da saúde e das demais áreas. Então, estamos publicando aí. 90% das publicações nacionais também são das universidades públicas. No entanto, se nós olharmos o contexto da pesquisa no Brasil, nós vamos perceber também problemas e dificuldades, né? Então, a gente percebe um corte no serviço públicos de toda a natureza, né? Na educação, na ciência, na saúde, na segurança, enfim, todos os lugares. Agora mesmo, né, com o envio do governo da PLOA, da Programação Orçamentária, para 2021, houve um corte de 17,5% das universidades federais, né? Então, aqui a gente tem uma nota, um manifesto, né, dos pró-reitores de extensão, justamente mostrando, né, esses cortes. Esses cortes têm sido grandes, né, mostram uma questão do próprio neoliberalismo, o avanço do neoliberalismo, e quer, né, muitas vezes, tirar o ensino público, dar, então, também espaço, né, cada vez maior também para o ensino privado. Pensando na questão do financiamento, que é uma questão central, e que nós podemos assim, identificar, né, o quanto um governo investe em determinada área pelo financiamento que ele destina a isso. No caso da nossa universidade, ela é pública, então todos os recursos, né, advêm do governo do estado do Paraná, que também sistematicamente tem cortado verbas, tem contingenciado verbas, e nós temos, então, as agências de fomento para a pesquisa, principalmente a Fundação Araucária, CNPq e outras, né, que são de editais, etc. E como os colegas falaram aqui, né, a gente vai ter as pesquisas na graduação, então nós temos aqui o nosso curso do bacharelado em musicoterapia optou já há alguns anos pelo formato de um artigo científico, então nós temos todo esse trabalho com os nossos alunos de construção do projeto, né, do pré-projeto, do projeto, de qualificar esse projeto, fazer todas as etapas da pesquisa. Então, eu pensei desde 2015 a 2019, a gente vai encontrar em 2015 12 trabalhos, entre 16 e 17, que foi um período de greve, 7 trabalhos, em 2018 11, em 2019 14 trabalhos. Agora estamos, né, a Sheila que está por aí, a gente está no momento de bancas agora para aqueles que estão fazendo em 2020. Também em relação às pesquisas de iniciação científica, aqui eu fiz uma coleta, uma busca, né, apenas aqueles que são publicados nos anais dos eventos de iniciação científica, tá? Por isso que alguns não estão aqui, que foram publicados em outros periódicos. Então, em 2017, só teve um trabalho, né, do Gustavo Henrique e da professora Clara Piazzetta. Em 2018, a gente já tem 5 trabalhos, né, com diferentes autores. Né, aqui a gente tem a professora Sheila também, né, um trabalho meu com a Jéssica Hopke, e com a minha orientação, temos a Marcela Stênico e a professora Sheila, a Tainá Jaqueline com a professora Clara, a Marcela Ventola com a professora Gislaine e a Tabata comigo. Então, aqui daí também a gente percebe, né, um avanço. As pesquisas, em 2019, nós temos 3 trabalhos, né, que são da Roberta, com a professora Pierangela, que é professora do colegiado, e o trabalho da Fernanda, com a professora Rosemíria, e o trabalho do Roberto, e numa investigação que eu sou também a orientadora. Apesar do número de docentes, né, nem sempre os docentes se envolvem na pesquisa de iniciação científica. Aqui eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa do NEPIM, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia, que começou em 2008, e a líder do grupo é a professora, então, Andressa Dias.
nossa livre aí de pesquisa. Nós temos duas linhas de pesquisa, arte, cultura e sociedade, e temos saúde, educação e inclusão. Então, na primeira linha, nós temos 8 pesquisadores, e na área de saúde, educação e inclusão, 9 pesquisadores. No caso aqui, no nosso grupo, né, nós temos cadastrados como pesquisadores, 16 pesquisadores, né, fazem parte desse grupo, não só professores, mas também professores da instituição, mas também colaboradores, pesquisadores de fora também. Então, nós temos também colaboradores. Os estudantes, temos aqui atualmente 6 estudantes participando deste grupo. Em relação aos indicadores de recursos humanos do grupo, né, nós temos 8 pesquisadores com doutorado, 8 com mestrado e 6 estudantes. Em relação, queria também me dedicar um pouquinho a falar da revista Encantare, né, que está fazendo 12 anos e nós temos 16 volumes. Então, também as revistas científicas são uma importante forma de divulgação das nossas pesquisas. Eu considero assim que são nossos cartões de visita, né, que são muito importantes, que têm acesso, né, na verdade, ao mundo, né, na internet. Então, considero que esses trabalhos são muito importantes. A nossa revista começou em 2008, no primeiro volume, né, feito com muito trabalho, era um volume que foi feito de uma forma gráfica em papel, e depois, mais tarde, nós passamos só para as publicações virtuais. Então, em 2019, 2017 tivemos 2, né, 2018 2, em 2019 também 2, que foram revistas dedicadas a conhecer na história da musicoterapia na América Latina, né? Eu fui editora desses 2 volumes, junto com a musicoterapeuta Camila Costa. Então, cada professora Rosemiriam se dedicou por muito tempo, né, como editora, outros professores também, a professora Sheila também participou, a professora Clara, né? Agora nós temos o professor Rodrigo, que é o editor, então, desta revista. E no Brasil, né, eu acredito que nós temos dois grandes periódicos, que é a Revista Brasileira e a nossa revista, então, Encantare. Também temos aqui, né, eu procurei encontrar, né, pesquisas de doutoramento de docentes da nossa universidade. Então, nós temos 5 aqui, minutos. tá bom, da professora Mariana Arruda, né, que pesquisa construção e validação de instrumentos de avaliação, musicoterapia, cognição e envelhecimento. Ela faz, então, na Universidade Federal do Paraná. E temos também da professora Sheila Begiato, a musicoterapia como mediadora na produção de sentidos de estudantes universitários que sofreram violência. Ambas têm a orientação da professora Gislaine Vagete, da Universidade Federal do Paraná. Temos também uma pesquisa da professora Pierângela Simões, que não é musicoterapeuta, mas é professora do nosso colegiado. A gente sempre busca fazer esse trabalho interdisciplinar, de colaboração. Então, ela vai também avaliar a avaliação da percepção musical de usuários de aparelhos de amplificação sonora individual. E temos o trabalho da professora Ana Maria Barros, que também não é musicoterapeuta, mas ela faz um cotejamento, né, um ensaio literário, uma obra fílmica, sendo que essa obra fílmica é o filme A Música Não Pode Parar, que é um filme que relata, então, o trabalho de uma musicoterapeuta. Então, ela faz esse trabalho da literatura e do cinema, mas enfatizando o trabalho do musicoterapeuta, né? E gostaria, assim, talvez eu seja, vou falar um pouquinho aqui, né, de uma grande pesquisadora da nossa faculdade, a professora doutora Clotilde Espíndola Leme. Queria citar o seu trabalho, dizer que ela foi, então, a pessoa que trouxe o curso de musicoterapia para a FAP, né, e ela foi a professora fundadora, né, do curso de pós-graduação em musicoterapia em 1971. Então, nós temos essa grande pesquisadora, a quem eu quero fazer um tributo, que escreveu, então, 2 livros, né, o Tratado de Musicoterapia e A Música e a Ciência se Encontram, sendo que este último ela escreveu quando ela já tinha, né, 90 anos, foi feita a publicação. Então, é uma pesquisadora muito importante. E na FAP nós construímos, né, um espaço aqui
de memória para a professora Clotilde Leme. Então, queria citá-la aqui. Aqui tem algumas referências. Talvez eu vá terminar antes, mas queria dizer, né, a relevância, então, que a pesquisa tem. Eu tenho me dedicado a pesquisas, né, que envolvem a musicoterapia, pessoas com deficiência, em especial com crianças com implante coclear, crianças surdas. Então, as minhas pesquisas têm se voltado para esse campo. Também a área de políticas, né, em musicoterapia, e políticas em educação especial. Então, acho que eu fui bem aqui, usei aqui o tempo de uma forma econômica, né? Mas queria agradecer, então, a todos, deixar os meus contatos e vamos continuar aí com as nossas pesquisas. Isso é muito importante para dar visibilidade à nossa profissão. Como os professores disseram, né, não existe pesquisa melhor no sentido de ser qualitativa ou quantitativa ou quali-quanti, mas todas as pesquisas são importantes. Nós, como docentes, nós temos um papel fundamental na formação dos nossos estudantes, né, que começa já desde o primeiro ano de graduação e se estende depois, né, especialização, a mestrados, doutorados. Então, eu considero assim que aí os professores orientadores também têm um papel muito importante. Então, muito obrigada e passo a palavra para a professora Marli. Muito obrigada, querida Noemi. Eu quero avisar para vocês que as perguntas já estão chegando, então façam perguntas, o link está no chat, e a gente vai agora passar para a Natália Avelino. Natália, essa querida figura, linda também, ela é musicoterapeuta, ela é doutora em engenharia biomédica pela Universidade AMB Morumbi, mestre em bioengenharia pela Universidade Camilo Castelo Branco, com linha de pesquisa em musicoterapia biomédica. É executiva da empresa Centro Biomédico de Música e Senso Serviços Educacionais, atua como coordenadora nacional do curso de especialização em musicoterapia, Lato Senso, da Faculdade Senso-PEG. Foi diretora da Associação Brasileira das Associações de Musicoterapia, ou melhor, da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Ela é fundadora do Clube de Estudos em Musicoterapia e ela é palestrante, como é que a gente fala, Natália? TEDx, assim? Tá certo, ok. Você tem 15 minutos. Você quer que eu te avise ou não precisa? Olha, eu sou um pouco metódica, né? Vou fazer certamente os 15 minutos. Então, tá bom, querida. Então, com a palavra... Você me conhece, né? Obrigada, Marli. Boa noite a todos os colegas aí que estão compondo essa mesa tão importante. E eu estou anotando várias coisas aqui, porque... Como a Noemi falou, como a Cláudia falou, parece que foi combinado, mas não foi combinado. A única coisa que a gente sabia era a ordem das falas, né? Mas eu trago aqui, eu vou trazer muita coisa referente do que foi colocado e para trazer para essa discussão aqui, mas eu também vou trazer assim, uma visão diferenciada daquilo que a Cláudia colocou ali, desse cenário, né, que muitas vezes parece um cenário lindo, maravilhoso, que a gente vive dentro do stricto sensu, quando, na verdade, é difícil, é complicado não por conta da pesquisa em si. A pesquisa nas universidades não é ela em si que traz o recurso de estresse para o pesquisador, mas é a falta do recurso financeiro, é a falta de tempo, são os cortes na hora que, na metade da tua pesquisa, você tem cortes, é a possibilidade de você perder a bolsa, correr atrás de financiamento privado para você conseguir fazer a sua pesquisa. Então, sempre é uma guerra, eu costumo falar. E eu finalizei o doutorado em 2018 com o intuito de seguir para um pós-doc e tudo. Mas eu confesso, assim, que foi uma experiência bem diferente do mestrado.
Eu quero trazer isso aqui antes de introduzir qualquer coisa, porque quem me viu sempre nessa área de pesquisa, trazendo coisas novas, me vê um pouco fora desse cenário aí nos últimos 2 anos, né? Então, eu tive experiências muito complicadas nesse processo de doutorado que foram um pouco traumatizantes e eu resolvi ficar fora desse universo, pelo menos por um tempo, até que isso passasse. E agora está começando a dar saudade, né? Então, agora que a gente montou o Centro Biomédico da Música, foi nesse sentido, de trazer um centro de pesquisa, de fato, né? Que a gente possa fomentar aí pesquisas não só na área da musicoterapia, mas na música e medicina. Mas, dentre os traumas que eu venho trazer da nossa realidade, do doutorado, são os assédios, são os abusos, né? E, infelizmente, eu passei por uma fase do doutorado em que eu estava seguindo para uma pesquisa, mas, infelizmente, fui uma dessas pessoas que sofreu assédio, precisou mudar de orientação, e muda tudo. Então, o que vocês vão ver hoje, vocês vão ver, assim, meio que um resumo da minha vida até 2018, e entender um pouco onde que eu acabei caindo de 2018 até hoje, né? E que também não tem nada de paisagem. É bonito, é legal, é resultado satisfatório, mas que também é uma correria, né? É uma correria muito grande. Então, quando eu trato aqui sobre os desafios do ingresso num programa de mestrado, de doutorado, para gente que vem da especialização em musicoterapia e de uma licenciatura, né, a gente já se debate primeiramente ali no currículo, porque geralmente uma das exigências é que você venha também de uma área da saúde para você entrar no programa de saúde. E aí a graduação não é saúde, até explicar que a especialização forma, enfim, nesse projeto todo é muito complicado, né? Então, como eu sempre falo, hoje eu formo musicoterapeutas em todo o Brasil, a gente tem uma rede muito grande em todo o Brasil, mas que nós somos, assim, totalmente adeptos à regulamentação, nós somos totalmente favoráveis, brigamos, nosso grupo de professores está nessa briga, justamente por conta de todo esse processo que, às vezes, seria mais viável evitar, né? Então, já começa dali a especialização e a formação, até você explicar que você é um profissional da saúde, mas é que a tua graduação é na área da licenciatura, chega num processo de negação em vários programas até achar um que te aceite. E aí vem a grande importância do projeto de pesquisa, como ele precisa ser bem desenvolvido, como ele precisa ser bem pensado, às vezes por anos, para você montar um projeto e fazer com que essa parte do programa te faça repensar, faça o avaliador repensar. Eu vou excluir essa pessoa pela graduação na área da educação, mas eu posso estar perdendo um projeto de pesquisa interessante para a minha área. E foi assim que eu consegui entrar no programa da área da saúde. E aí, consegui também os financiamentos de pesquisa, no sentido de bolsa, de alguns financiamentos privados também, mas eu queria trazer, primeiramente, isso, né? É um desafio que muitas pessoas também vão enfrentar, que vem da graduação na área de educação, e depois que você se torna um musicoterapeuta, lógico que você quer fazer um programa que vá para essa área da musicoterapia, que te traga a área da saúde. Para isso, você precisa estar no programa da área da saúde. Mas também venho dizer que é possível, né? Então, não se preocupem com relação a isso, mas é importante trazer esse desafio. E aí, aqui eu trago o meu primeiro desafio, que foi no programa de mestrado. Um vídeo bem rápido, né? Você percebe aí que é uma sessão de reabilitação ortopédica pós-cirúrgica, o Marli vai lembrar muito bem, né, Marli? E aí entra a questão em que o Renato falou de desenvolvimento de produtos, né, gente? Desenvolvimento de produtos dentro desses programas. Então, eu tenho aqui um instrumento musical que ele me traz a possibilidade de substituir um equipamento de fisioterapia dentro de uma reabilitação ortopédica,
Mas como que eu posso provar isso? E aí nós levamos essa pesquisa para o doutorado e fizemos aí uma análise eletromiográfica do uso de instrumentos musicais na reabilitação. Então, eu sei que funciona porque eu tenho resultado da primeira e da quinta sessão, como vocês puderam ver. Mas quais são os músculos ativados? Como que eu posso comprovar que os mesmos músculos ativados no instrumento musical são também os músculos ativados com um instrumento de fisioterapia, com um instrumento utilizado da fisioterapia tradicional? Então, aí vem a grande importância que o Renato trouxe do desenvolvimento de produtos. Até que ponto nós, musicoterapeutas, falamos apenas da questão da música em si, mas como que nós comprovamos com a hipertensão arterial? Olha o ponto onde a Cláudia conseguiu chegar, onde ela conseguiu se inserir. Para a gente é muito importante você conseguir trazer isso, porque mostrar pesquisas de musicoterapia para musicoterapeutas é fácil. E aí, o Renato trouxe também lá no primeiro eu estou meio que fazendo, para vocês verem, quando eu falei que não foi combinado, é porque tem tudo muito a ver. E o Renato trouxe lá no primeiro gráfico dele também, falando da divulgação. Então, a minha opinião, como pesquisadora brasileira de musicoterapia, falta a nossa divulgação nos eventos fora da nossa área. Aí eu entrei na engenharia biomédica, né? Eu tenho outros na cardiologia, tenho outros na gerontologia, tenho outros na neurociência, divulgando trabalhos com evidência científica para outros pesquisadores, porque dentro da nossa área nós já sabemos, então vem dessa importância da divulgação do que nós fazemos, de onde nós conseguimos chegar. Eu acho assim, você está dentro de uma comissão das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, como musicoterapeuta, uau, que ganho! Mas, assim, isso é um dos vários pontos que nós também podemos alcançar como musicoterapeutas. Aí são os diversos pontos. Noemi está totalmente inserida também na questão da educação especial. Mas aí também não é musicoterapia, mas tem a ver com musicoterapia. Gente, é a inserção do musicoterapeuta em áreas que também pode ser do nosso domínio, não no sentido de nós atuarmos profissionalmente, mas que a gente possa levar soluções que possam adaptar as ideias umas às outras, né? Então, quando eu trouxe aqui, que eu explico, quando a gente fala de musicoterapia biomédica, é muito nesse sentido de poder avaliar também recursos da nossa profissão que podem também ser aliados a outras, né? Mas que são recursos nossos. E aí a gente vem para trazer esse ganho. Quando eu trabalhei isso daqui, no doutorado, foi uma pesquisa de uma disciplina específica, e aí depois eu vinha trazer o caso do Rafael, que é um caso muito conhecido, eu trago aqui a imagem dele, porque esse foi uma apresentação no TEDx também, na minha palestra. Quem quiser, musicoterapia, você põe no YouTube, vai aparecer essa primeira palestra, que é um paciente neurológico, que tinha 1% de chance de andar. Aqui ele estava com 3 meses apenas da cirurgia, foi uma cirurgia ali entre C4 e C5, então uma lesão medular muito alta, né? E 1% de chance de andar, que 4 anos depois ele estava dessa forma, sentado, sem apoio, tocando bateria, e hoje ele anda normalmente, ele está totalmente independente. Essa era a minha base de pesquisa com outros pacientes nessa mesma área. Se eu tive 4 anos de resultado com o Rafael, em 4 anos de doutorado eu também poderia conseguir um resultado. Só que aí veio a fase que eu falei de assédio e troca de orientador, e aqui toda de crise de pânico, e remédios e mais remédios, e psiquiatras, e aí você entra naquela coisa, agora eu só preciso terminar. Então, você entra nesse só preciso terminar, você precisa entender o processo de pegar o que você já fez e refazer novamente em uma outra área para não ter essa ligação com o orientador antigo. Então, daí eu trouxe a música, de fato, né? Os efeitos da música na variabilidade da frequência cardíaca, que é um tema que a Cláudia entende muito bem, e nos níveis de lactato sanguíneo durante o exercício físico. Então, o que nós trabalhamos ali? Pegamos as vertentes da musicoterapia referente à identidade sonora, a música de preferência do atleta que a gente traz do paciente, nós chamamos de música do atleta,
e nós conseguimos aumentar o nível de lactato, que é um hormônio, né, uma substância química produzida no músculo, até o máximo de energia que você consegue. Então, quanto mais lactato você produz no sangue, mais energia você tem, logo mais possibilidade de ganhar uma prova. E quando o atleta ele ouve a música dele, a música do atleta, que seria a música do paciente, ele tem pelo menos 25% de produção de lactato a mais do que aquele atleta que ouve aquela música comum do dia a dia ou que não ouve música nenhuma. Aí vem aquela nossa grande questão, se eu tenho uma produção química externa, de uma estimulação externa, uma estimulação química dentro do meu organismo, significa que eu posso usar a música como doping dentro do esporte. E aí lá vai a gente adaptar tudo isso para trazer que no treinamento, se você usar música, você consegue que os seus atletas tenham mais rendimento do que os demais atletas. E entende que tudo isso precisa de uma avaliação científica muito minuciosa, para que você não publique resultados que possam te dar prejuízos posteriormente, mas que também você seja fidedigno ao que você coletou, porque a pesquisa também é isso, né? Você tem que produzir a verdade, mesmo que às vezes não tenha o resultado que você espera. E aí aqui eu trago um vídeo mais ou menos de como a gente fez ali, né? A produção, ele estava ouvindo a música. E aí a gente trabalhava com esportes cíclicos, né? Eram atletas de remo. A gente só trabalha com esporte cíclico nessa produção do lactato. Então, aqui é um dos aparelhos que a gente usa, tem todo equipamento. Quando se fala de engenharia, a gente traz um equipamento e é muita coisa cara. E é por isso que eu falo dos grandes desafios com relação a financiamento. Marli, quanto tempo está aí que eu já me perdi? A metódica se perdeu. Belezinha. Então, se tratando agora da nossa instituição, por conta da pandemia, agora em março, em abril, nós teríamos aí as primeiras turmas a finalizar o estágio, depois do estágio teríamos aí os nossos TCCs. Mas veio a pandemia e eu posso falar para vocês hoje que nós temos aí cerca de uns 4, 5, no máximo 6 TCCs finalizados, há pouquíssimo tempo, né? Mas hoje nós estamos aí com cerca de 800 alunos em todo o Brasil, temos cerca de 60 egressos, mas essa grade foi antes de nós assumirmos ali a coordenação no ano de 2018. E quando eu falei para vocês que eu entrei em 2018 numa outra correria, foi justamente essa. Acabou que a formação e essa correria que nós estamos hoje para formar musicoterapeutas, ela tem muito a ver com a regulamentação, porque a gente precisa deixar pelo menos 20 profissionais em cada estado, e a gente sabe que a graduação não vai chegar tão cedo lá. Então, essa nossa correria toda é nesse sentido de poder aproveitar esse momento que nós ainda temos a especialização, se é que isso vai deixar de acontecer, mas a gente torce para que a regulamentação de fato seja real daqui a pouco tempo, né? Então, a gente corre hoje nesse sentido de formar profissionais que possam ter aquilo que o Renato falou, que eu achei muito interessante também, que é essa formação clínica avançada depois. Eu tenho um profissional dessa formação inicial, mas que ele tem tudo para manter essa formação clínica avançada no sentido de pesquisa, através de um ingresso no mestrado, através do ingresso de um doutorado. E aí eu finalizo a minha fala com uma frase do Albert Einstein, que eu adoro, que eu sou da quantitativa, tá, gente? Então, sim, me deixem, eu sou do cálculo, eu sou do gráfico. Então, a música e a pesquisa em física originam-se de fontes diferentes, mas são intimamente relacionadas e ligadas por um fio comum, que é o desejo de exprimir o desconhecido. As reações divergem, mas os resultados são complementares. Albert Einstein, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada a você, Natália. Tivemos uma mesa suculenta, não é? Desde as primeiras considerações do Renato sobre a importância desses 3 eixos, né? A teoria, a prática, a clínica, a pesquisa,
a percepção do que é ciência e como se faz ciência, como a musicoterapia está nesse campo do fazer científico, e toda a trajetória da UFMG, com a ótima notícia de que abriremos, provavelmente, o mais rápido possível, uma linha de pesquisa em musicoterapia. Com a Cláudia Zanini, a gente tem uma palavra, chega aqui na nossa mesa, a palavra pandemia, que realmente contextualiza toda a produção nas universidades, né? Todos os abortos, as dificuldades e as potências, né, da pesquisa, com as suas próprias pesquisas, né, Cláudia, além de citar seus colegas da UFG, mas também colocando essa sua grande pesquisa com a Clara, uma pesquisa longitudinal ampla, não é? E eu sei que você apresentou ela nos Estados Unidos e o pessoal ficou encantado que a gente tem currículo Lattes, não é? E aí a gente acha tão chato botar o currículo Lattes, mas já que banco de dados maravilhosos, né? Com a recomendação de que a gente coloque a palavra musicoterapia no resumo, nas palavras-chave ou no título, para que outros pesquisadores possam acessar a esse conhecimento que tem a musicoterapia, né? A Noemi vem falar da Unespar de uma maneira interessante, porque ela vai colocar a produção do conhecimento da Unespar contextualizada também com outras possibilidades no mundo da própria universidade. Então, a gente tem lá tantos pesquisadores como alunos que estão empenhados em fazer suas pesquisas, em divulgar os seus resultados, todo mundo está, mas lá tem uma vantagem, uma característica, que é a revista importantíssima, né? Que existe há tanto tempo, esse convite para também ser mais um lugar para se apresentar resultados, né? Natália vem com a emoção do pesquisador, né? A emoção daquela pessoa que sofreu tantas dificuldades e conseguiu fazer sua pesquisa. Mudou aqui, mudou ali. Você é uma empreendedora, né, Natália? Você está com 800 alunos. Natália sempre foi essa pessoa que resolve, e eu imagino como deve ter sido difícil para você não poder resolver tudo lá com aquele seu orientador bobo, mas como é isso, né? Como é que essa dificuldade, e isso que você está falando, que foi uma dificuldade, porque a graduação foi educação, é um engano seu. O musicoterapeuta que faz um trabalho em musicoterapia e fez graduação em musicoterapia é um bicho estranho. Como que a gente vai convencer? Isso que você fez também, lá numa área biomédica, eu fui da sua banca de mestrado, aquele pessoal que só queria saber de resultado, e a Natália vinha com toda, que você fala do quantitativo, mas com toda a emoção da musicoterapia, né? Então, assim, eu me sinto assim, muito grata, muito orgulhosa da pesquisa em musicoterapia brasileira, porque em 2000 a gente não tinha doutor. De repente, em 2020, a gente tem essa quantidade toda de pesquisa, de conhecimento sendo gerado, né? Eu quero falar para vocês que tem uma porção de elogios, de agradecimentos. O Weber esteve aqui, todas as outras, o Weber, que é o presidente da UBAN, né? Outras pessoas que tiveram que sair felizes, né, com esse evento e a gente podendo saber o que anda pelas universidades. Mas há uma pergunta, que é duas, mas essa para todo mundo, quem quiser responde. Podem comentar um pouco acerca dos planos de ação para divulgação mais ampla da musicoterapia no contexto da pesquisa científica? Quem quer responder, pode responder. Eu posso falar. Bom, pelo menos assim, é o que eu busquei trabalhar em todo o período. Você divulgar através de publicações, ok, é super importante e é o que fica registrado. Mas para que isso alcance um público maior, não consegui de outra forma a não ser
conseguindo aprovação de apresentação oral de trabalhos em congressos médicos, de neurociência, congressos médicos. Então, quanto à divulgação em si, por isso que eu estou deixando claro, quanto à divulgação em si, eu acho que não há forma melhor do que a gente trazer para essas demais áreas. Porque o artigo, ele fica... na minha experiência, a minha maior divulgação, que até hoje eu recebo muito contato mesmo, foi do TEDx, né? Que é o TED, é um ciclo de palestras, que é ideias que merecem ser compartilhadas. Você tem 18 minutos para compartilhar. Então, você ter a tua palestra, que ele tem os 18 minutos ali, com 30 mil, 40 mil visualizações, não por conta disso, mas pela importância do evento, né? É a divulgação da musicoterapia, e você aproveitar todo o momento para divulgar a musicoterapia. Eu sempre falo que todas as minhas consultas médicas são 10 minutos de consulta e 30 minutos falando de musicoterapia com os médicos. Porque eles não conhecem. Então, você tem que aproveitar cada momento, cada pesquisa, e não só trazer que a musicoterapia é isso, que a música faz aquilo, mas trazer as pesquisas, as evidências, os dados. Por isso que é importante, os artigos, eles servem para que nós possamos ter o conhecimento e a parte teórica dos dados. Mas a divulgação tem que sair a partir de todo mundo. A pesquisa é da Cláudia, a pesquisa é da Noemi, a pesquisa é do Renato, mas eu preciso saber da pesquisa de todos eles para divulgar a nossa profissão do coletivo. A minha opinião em relação a isso. Que tem a falar sobre os planos de ação para divulgação da pesquisa. Então, eu concordo. Marli, posso falar um pouco? Claro, por favor. Eu concordo com a Natália, né? A gente, né, na nossa pesquisa, fazer um spoiler, né, das coisas que a gente já andou descobrindo, que a gente está preparando para publicar, mas a gente realmente descobriu que na musicoterapia brasileira, assim, a gente ainda tem participado a gente tem participado de outros eventos, mas e são os eventos a maior parte das nossas publicações, né? Não são os artigos, né? Então a gente precisa também colocar mais o pé nos artigos, assim, a gente precisa também, porque as outras profissões elas funcionam muito na área da saúde em relação à produção que está ali no Cielo, que está no PubMed e tal. Então, isso tem sido um desafio, porque nós temos que, muitas vezes, concorrer, né, para publicar nessas revistas, nós temos que concorrer com pessoas que publicam massivamente, em grupos grandes de pesquisa. Então, a gente precisa se unir e fazer publicações, né, que a gente possa fortalecer, né, fazer rede mesmo, né, o que a gente está buscando, né, essas parcerias para poder publicar também. E eu queria também fazer uma observação que eu tenho visto dentro da universidade, mesmo na área de saúde, que eu tenho muito contato com o pessoal da Faculdade de Enfermagem e de Medicina, a preocupação da universidade, da pró-reitoria de pesquisa e inovação, com a palavra, né, a questão da gente comunicar o que se faz em pesquisa. Então, as universidades elas estão voltadas para isso nesse momento, a dar visibilidade para o que a gente faz. Está aí a sociedade, nesse momento que a gente está vivendo de crise extrema, né, chega ao ponto de falar, a universidade, o pessoal não está fazendo nada, né? O professor não está fazendo nada. Nós sabemos o que virou nossa vida esse ano. Né? Cada um de nós sabe aonde apertou e continua apertando, não terminou o ano, não, ainda tem muita coisa. Então, assim, muitas datas. Então, a universidade, ela vem falando disso, da importância da visibilidade para a pesquisa. Não só da universidade, mas porque eu digo universidade porque a universidade é o maior campo, né, onde se produz ciência. Então, a Noemi trouxe aqueles números muito importantes, né, que a gente tem universidades que estão assim, a quilômetros de distância das outras. Né? Por quê? Porque eles fizeram toda essa caminhada antes, né? Essas parcerias internacionais e tudo mais.
nós estamos caminhando, né? E a musicoterapia, nesse âmbito, tem que se inserindo e caminhando também. Vamos junto, vamos pegar o rumo, né? Eu queria complementar um pouquinho o que a Natália e a Cláudia falaram, né? Sem dúvida alguma, concordo em gênero, número e grau com as duas, né? Assim, tanto no sentido da gente ter uma necessidade de estar apresentando o nosso trabalho em eventos científicos fora do campo da musicoterapia para outros profissionais, isso chama muito atenção, e ao mesmo tempo, em paralelo, não é ou, é e, né? Publicar os artigos, né? Para que a gente possa ter fundamento para, tipo assim, a gente apresenta e fala assim, ó, tá aqui o artigo que mostra o que eu acabei de falar, né? A gente tem que fazer isso, tem que fazer as duas coisas, né? E aí, eu acho que a gente precisa também pensar em algumas coisas importantes, né? Eu vou falar alguma coisa aí que talvez seja um ponto fraco, né, de muita gente, né, e minha mesmo, inclusive, a gente acaba produzindo pouco, né, do ponto de vista de artigos, de eventos e etc., tudo que a gente faz, e muitas vezes o que a gente produz, ela não tem o alcance que a gente gostaria que tivesse. E, infelizmente, querendo ou não, mas é assim que o mundo funciona, muitas vezes porque a gente escreve em português. Então, se a gente começar também a conseguir colocar os nossos artigos em espanhol e em inglês, a gente vai ter um acesso maior de disseminação dessas coisas que a gente faz, né? Então, eu sempre que eu começo a escrever alguma coisa, eu fico numa crise, digamos assim, tipo, eu vou escrever em português para discutir isso, compartilhar isso com meus colegas brasileiros, ou eu vou escrever, por exemplo, em espanhol ou em inglês, porque eu quero uma visibilidade um pouco mais internacional, né? Então, é sempre um dilema que a gente vai estar enfrentando, né? E toda escolha encara alguma rejeição, né? Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está, de um certo modo, deixando alguma outra de lado, né? Mas a gente precisa, sim, e pensar coletivamente sobre isso, né? Quando a gente fala nesse momento que a gente está, né, de algumas coisas que a gente aprendeu, mesmo com todo esse problemaço, né, da pandemia, né, a gente aprendeu que é possível, sim, fazer algumas coisas online. A gente está fazendo esse congresso aqui online agora. A gente tem pesquisas acontecendo de forma online. A gente tem reuniões sobre pesquisa acontecendo de formas online. Construção de projetos interdisciplinares, interinstitucionais acontecendo, graças às pessoas perceberem que é possível fazer essas coisas online. Eu também adoro presencial, jamais deixaria de dar aula presencial, jamais deixaria de atender presencialmente meus pacientes. Mas existe esse outro lado também que a gente precisa aproveitar as coisas boas que são oferecidas disso, né? Logicamente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, para que não se distorça as coisas, por exemplo, para o futuro, e agora então vamos fazer cursos de graduação ou de especialização de musicoterapia completamente em AD. Gente, desculpa, não dá. Algumas coisas funcionam, outras não. Algumas disciplinas podem até funcionar, outras não. Mas fazer um curso de formação de musicoterapeuta totalmente em AD, quer seja de graduação ou de especialização, nesse momento, eu pelo menos considero que isso não é possível, não é viável, né? E eu acho que, de um certo modo, os meus colegas aqui pensam da mesma forma que eu. Mas o online permite para a gente algumas coisas, né? Permite para a gente, como a Cláudia mostrou, essa criação desse consórcio internacional de pessoas de diversos lugares do mundo pensando sobre a formação do musicoterapeuta, né? Isso é uma coisa que há algum tempo atrás a gente não tinha tanta possibilidade, né? Então, isso faz parte também. Eu acho que um dos caminhos é apresentar trabalho em eventos fora da musicoterapia, continuar com as publicações, mas principalmente pensar em trabalhar coletivamente, né? Entre as nossas universidades públicas e privadas de musicoterapia, né, e também interdisciplinarmente com outras áreas, com enfermagem, com psicologia, com nutrição, né, que nem eu mencionei. Estou com 2 orientandos agora, né, um de mestrado e uma co-orientanda de doutorado, pesquisando sobre música e obesidade. São 2 nutricionistas, não são 2 musicoterapeutas. Mas eu falei, vem que eu aceito, vamos lutar nisso, né? Vamos trabalhar, né? E
tuxa musicoterapia no povo para eles começarem a entender um pouquinho, né, do que é e mudar um pouco essa ideia, né, de música para relaxamento, outras coisas que às vezes chegam prontas, né? E é uma coisa que a gente vai construindo, e aí com certeza essas duas nutricionistas vão passar depois, né, para outras áreas, e aí a gente vai realmente divulgando, né? A marezinha vai expandindo, né? O círculo vai expandindo e a divulgação chega até as pessoas, né? Renato, eu participei de uma pesquisa coordenada por uma nutricionista, uma professora da nutrição, que era o efeito da abordagem multiprofissional no paciente com síndrome metabólica, para atuar exatamente na questão do emagrecimento e da manutenção do peso. Foram 2 anos de pesquisa. Foi bem interessante. Depois a gente pode até conversar mais assim sobre isso. Sim, vamos Eu trocar participei figurinhas aí, desde com a criação certeza. do projeto até a finalização dos atendimentos. É bem legal. Muito legal. Queria só trazer essa questão do que o Renato trouxe sobre o inglês, só trazer assim, né, que nos programas, quando se exige o mestrado e o doutorado, não é para que você converse, não é para que você... É mais por conta da leitura, porque sim, a maioria, de fato, é o inglês. Você precisa aprender a escrever e a ler no inglês justamente por conta disso. E essa questão também do EAD, que aí entra nosso grande problema na pandemia, os alunos que estavam no período de estágio, e agora, como fazer EAD, né? Infelizmente, quem está na prática e quem está no estágio está quase um ano literalmente parado, porque a gente tem que garantir, acima de tudo, a qualidade e a responsabilidade que a gente tem com a profissão. Noemi, conta para a gente o que você pensa sobre isso. Então, a respeito de ações, né, acredito que todas elas são muito importantes. Tem que tocar num aspecto, assim, meu pai sempre dizia, né, não é visto, não é lembrado. Então, dar visibilidade aos nossos trabalhos é fundamental. E as ações políticas, que eu acredito que são fundamentais também, né? Chegar aos tomadores de decisões. E não adianta, às vezes a gente fica divulgando, divulga aqui, divulga ali, divulga no Facebook, divulga no Instagram, tal. De fato, qual é o impacto disso? Quando um tomador de decisão precisa dizer, olha, quero musicoterapeuta na equipe do SUS aqui no meu posto de saúde. Então, precisamos ter uma atuação assim mais estratégica, né, e mais coletiva no sentido de conversar, dialogar com os tomadores de decisões. Eu acho que isso é muito importante, porque toda vez que você conversa, né, eu agora na experiência, assim, como vice-diretora, já tive a oportunidade, assim, de conversar com promotores, né, pessoas, assim, que têm uma influência muito grande na sociedade. Quando você fala de musicoterapia, eles arregalam o olho, né? Mas que maravilha, vamos fazer um projeto, vamos fazer isso. A Clara, que está aqui na sala, né? A gente participou ano passado do Ministério Público, né, de uma reunião com muitas pessoas importantes. Mas daí vem a nossa dificuldade também, às vezes, né, de articular ações, porque a gente se centra muito em si mesmo, então é o diálogo com outros, com o outro, né? Então acho que a gente precisa desenvolver isso como categoria aí profissional. Então é isso. Olha, essa pergunta aqui, a mosquinha que ela me mordeu, de repente, até para a gente pensar nesse consórcio entre pesquisadores, é plano de ação. Ia ser muito interessante a gente fazer um plano de ação. E nesse plano de ação poderia incluir trabalhos publicados em inglês, tradução em inglês dos trabalhos da Revista Brasileira. Uhum. Como que a gente vai fazer isso? Esse é um plano de ação. Eu adorei esse deflagrador de políticas, né? Dentro da musicoterapia. Posso falar uma coisa, Marli? Desculpa te cortar. Eu acho que alguma coisa que a gente precisa na musicoterapia é pensar estrategicamente a médio e longo prazo. Do tipo, aonde que eu quero estar daqui a 5 anos? Aonde que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu, né, não eu, Renato, mas a musicoterapia brasileira, ou a instituição, o FMG, o FRJ, Goiás, o Paraná, o Sensupeg, enfim. A gente tem que pensar a longo prazo e criar metas, né, e se organizar para trabalhar e chegar até essas metas. Então,
isso precisa ser uma decisão coletiva. Esse plano, essa agenda, digamos assim, de caminhada, tem que ser uma decisão coletiva. E cada um vai fazer a sua parte. Então, digamos que o plano daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós queremos duplicar o número de publicações que nós temos da musicoterapia brasileira. Primeira coisa, quanto nós temos agora? Quanto nós temos que escrever em 10 anos para poder duplicar essa produção, por exemplo? Então, aí a gente tem que criar estratégias que favoreçam essas publicações, né? Trabalhar mais com os nossos alunos nos cursos de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado, capacitar para que eles consigam escrever melhor, trabalhar essa questão de apoio financeiro, por exemplo, para uma tradução, para poder publicar em inglês, e aí a gente vai batalhando para galgar os degraus necessários para a gente chegar lá na meta que a gente traçou. Mas o primeiro passo é discutir aonde que a gente quer chegar. Essa é uma tarefa dos pesquisadores, dos professores e pesquisadores. Eu sou favorável a uma associação de pesquisadores, porque a gente que pode se cobrar disso. Em 2003, no terceiro ou quarto encontro de pesquisa no Rio, a gente teve uma assembleia de pesquisadores, que a gente passou numa agenda de pesquisa lá em 2003, que a gente depois nem avaliou. Né? Mas eu acho que agora a necessidade ainda é mais urgente. Temos mais uma pergunta, minha gente, porque eu acho que um dos resultados, frutos dessa discussão nossa, é essa necessidade de estabelecimento de passos a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, não é? Que eu acho que é a nossa função fazer. Natália, outra pergunta para você. Dirigida a você. Todas as pesquisas em música e saúde são também de musicoterapia? Considerando o seu entendimento, o que caracteriza uma pesquisa nessas duas áreas, música e saúde? Boa. Então, toda pesquisa em música e saúde não quer dizer que seja uma pesquisa em musicoterapia, né? Quando você trata, por exemplo, eu posso ser um pesquisador eu sou fisioterapeuta e eu quero fazer uma pesquisa em musicoterapia, eu posso fazer a pesquisa em musicoterapia. No entanto, onde eu vou buscar esses dados? Qual musicoterapeuta estará atendendo para que eu possa adquirir esses dados, tá? Então, isso é bastante importante. Não é que só o musicoterapeuta possa fazer pesquisa em musicoterapia, mas o local da coleta de dados dele precisa ser onde acontece a musicoterapia de fato. Então, quando eu sou um fisioterapeuta e eu quero fazer uma pesquisa do efeito da música durante uma sessão de fisioterapia, eu posso sim usar recursos da música dentro de uma clínica de fisioterapia e alcançar esse resultado. Seja lá qual é o dado que ele quer alcançar, quais são as variáveis ali que ele está pesquisando. Agora, se ele quer ver o efeito da musicoterapia na reabilitação, então ele precisa pesquisar dentro de um ambiente onde tem um musicoterapeuta aplicando a musicoterapia na área que ele quer atuar. Então, música, ok, qualquer pessoa utilizar, não é um recurso somente do musicoterapeuta. Agora, quando você vai falar de musicoterapia, é necessário que o local de coleta de dados seja, de fato, uma ação de musicoterapia, logo, feita por um musicoterapeuta. Eu queria... Se algum colega quiser também... eu queria informar, não sei se todo mundo tem conhecimento, que existe uma Associação Internacional de Música e Medicina, né? E exatamente dentro dessa associação, eles fazem congressos de 2 em 2 anos, eu participo da associação, e tem uma das linhas, né, vamos dizer, um dos segmentos são pesquisas que envolvem a musicoterapia, e tem outro segmento que são outros profissionais que utilizam música, mas não são musicoterapeutas, mas eles não denominam o que eles fazem de musicoterapia. Então, é bem assim, claro que existe essa diferença que a Natália está colocando. E muitas vezes a pesquisa que um outro pesquisador faz, usando a música, né, quer dizer, o efeito da música em algum aspecto
da saúde, né, relacionada à saúde, essa pesquisa ela pode ser considerada para nós como uma pesquisa de base, né? Quer dizer, o outro pesquisador descobriu que aquele efeito da música no movimento e tal, aí a gente tendo o conhecimento dessa pesquisa, a gente, no setting, né, na nossa clínica, a gente vai utilizar esse conhecimento em prol da melhoria da ação. Aí nós vamos fazer musicoterapia utilizando esse conhecimento. Eu acho que é esse caminho, né, esse fluxo que a gente tem que ser tem que ficar muito claro para todo mundo, o papel de cada um na pesquisa. Sim, quando no meu título de doutorado está ali os efeitos da música na variabilidade e nos níveis de lactato. Então, quando eu falei ali da música do paciente que se compara à música do atleta, ali durante a tese, né, escrevendo a tese ali, aí eu explico que na musicoterapia existe isso, 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 aquilo. Logo, nós vamos utilizar nesta pesquisa isso, mas em nenhum momento ali eu estou falando que é uma sessão de musicoterapia. Mas, como a Cláudia bem trouxe aqui, não quer dizer que a gente não possa usar desses recursos para uma sessão. Só que eu não posso fazer o contrário, eu não posso usar isso, falar que isso é uma sessão de musicoterapia, porque não estamos trabalhando o efeito da musicoterapia, mas o efeito da música. Meus caros, queridos amigos, muito obrigado, foi muito bom. Nós temos muito que conversar, muito que planejar, muitos encontros férteis, potentes como esse, né? Quero agradecer a presença de todos. Éder está aí também, o Éder falou só tem 15 minutos, mas não, ele voltou, ou nem saiu, não sei. Prazer você estar aqui, Éder. E tem um pedido da organização. Já está acabando o nosso tempo, mas que a gente abra as câmeras para tirar um retrato. Uma foto, retrato mostra a minha idade. O Éder. Ih, gente, o Éder ficou muito diferente. Bom, tudo bem, Éder. Você pode ser do jeito que você quiser, a gente aceita. Gente, vamos. Mas assim, foi tão rápido. A Éder virou Emily. Não, a Emily é a Emily. Agora, quem será o Éder, gente, ali? Bom, vamos lá. Por favor, abram as câmeras. É claro que não é obrigado, a gente não pode obrigar, mas isso. Vamos. É muito bacana. Essa é uma dificuldade que eu tenho de dar aula online. As câmeras fechadas. Nada é mais bonito, né, Marli, que o rosto humano. Bom, eu acho que quem podia abrir já abriu, né? Emily vai tirar as fotos? A foto? Nossa! Então sorria, fala 1, 2, 3 e já, para a gente saber, fica bonitinho. Isso, Natália. Natália não fica feia nunca. Tirou. Olha, muito obrigado. Muito obrigada aos organizadores do Empente por essa mesa tão rica. A gente se encontra o ano que vem, por aí. Estamos todos à disposição de conversarmos sobre os nossos projetos de pesquisa, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos êxitos, os nossos fracassos que também precisam ser comentados. Muito obrigada a todos. O Empente continua, né? E nós terminamos aqui a nossa mesa. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Vai, Djalma. Gente, só uma questão aí com relação à gravação, né? Tem que ver se não vai perder, tá? Se desligar tudo, perde, tá? Pode deixar. Então, quem tiver aí com a gravação... Eu que estou fazendo a gravação, beleza. pode deixar aqui que eu estou cuidando disso. Eu estava te procurando que eu não estava te achando. Tá, joia, gente. Tchau, gente. Tchau, Renato. O último que tem que sair Obrigada. Eu tenho que ficar para até o final. Natália maravilhosa.
Ai, linda! Linda! É Evanise falando. Marli, sou sua fã, viu? Professora Cláudia nem se fala. É um amor. E Renato estou conhecendo hoje. Noemi também. Amo também. Prazer, obrigada. Quando estivermos presencial, vocês vêm aqui para Pernambuco para fazer uma palestra maravilhosa. Que maravilha. Com certeza, só marcar a data. Depois da pandemia que a gente puder viajar e gente, junto presencialmente. Mas pense o povo do Pernambuco, tu não só vai lá dar palestra, depois eles te vão levar para comer. Depois é uma delícia. Lançar um frevinho lá, coisa do tipo, né? Sim, claro, conhecer a nossa cidade. Com certeza. Gente, tchau, até, tchau. Boa noite, obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.